Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Ju Saber e esse é meu canal focado em tecnologia Tecnoate. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito deste fone de ouvido aqui, é o Pomo Quiet. Ele parece um reloginho daqueles antigãos, mas é um fone de ouvido, ou melhor, um par de fones de ouvido. Ele é sem fio, é inteligente pra caramba. E é claro que eu vou falar todos os detalhes a respeito das configurações dele durante a análise, porque eu já testei por bastante tempo, já era para ter saído essa análise há quase um ano, mas enfim, vida que segue. E simbora pro vídeo. O Pomo Quiet é o primeiro fone de ouvido da Padmate a contar com isolamento de ruídos. E isso é um grande diferencial, já que a marca não trabalhava com esse tipo de configuração anteriormente. E eles deram bastante ênfase a isso quando foram anunciar o Pomo Quiet para todo mundo. Visualmente, ele sofreu bastante alterações em relação ao que tinha acesso no Pomo Slide e Pomo Slide Mini, que foram os outros fones de ouvido que eu testei da Padmate. Na prática, isso faz com que a experiência de encaixe dos fones na orelha seja um pouco diferente. Eu considero até mais prática, porque o formato meio triangular realmente ajuda na hora do encaixe na orelha. Ele fica bem mais fixo do que o Pomo Slide Mini ficava, ou o Pomo Slide mesmo, porque eles são a mesma coisa, só muda a embalagem, como eu já disse no comparativo. Algo que para alguns parece besteira, mas para mim é uma coisa bem interessante de ser vista, é a própria embalagem dele, como eu abri no início do vídeo. Você vê que tem um formato semelhante ao de um relógio e isso até é um pouco diferenciado em relação a outros produtos que até são mais caros, oferecem até um pouco mais de qualidade, mas a experiência de unboxing não é igual. E nisso a Padmate capricha, porque além de você tirar da caixa uns fones de ouvido diferenciados, você ainda tem uma embalagem para carregamento que é bem legal. É claro que ela não é a melhor opção para mulheres carregarem no bolso, mas para homem acho que tá ok o tamanho, dependendo, né, da calça que utiliza, e também para carregar na bolsa é um tamanho tranquilo. Apesar de eu preferir em portabilidade o Pomo Slide Mini, esse daqui, por ser um modelo diferenciado, você pode colocar em qualquer ambiente que ninguém vai saber que ali é um fone de ouvido. Muitos olharão de longe e vão achar que é aqueles reloginhos dos anos 60. O tipo de conexão dele é claro que é via Bluetooth. Ele é um TWS, que é um True Wireless, então ele vai funcionar o tempo inteiro sem fios. A primeira vez que eu fui utilizar foi um processo bem chato, porque ele não estava conectando e quando conectou, disparou rapidamente. E com o notebook eu nem tentei fazer pareamento porque realmente não ia dar, porque eu não sei qual é o problema da Padmate com o meu notebook, mas o Pomo Quiet não quis parear de jeito nenhum. Apesar dos outros fones da marca terem pareado, talvez não seja um problema da marca, só do modelo. Além de ser conectado via Bluetooth com o celular, obviamente você precisa de um outro aplicativo para conseguir utilizar exatamente as opções que existem nele. E esse aplicativo eu vou deixar para download aí na descrição para você ter acesso a todos os recursos que o Pomo Quiet realmente te proporcionam. Como, por exemplo, você pode isolar completamente o ruído, você pode fazer um isolamento mais alternativo. Isso vai variar de acordo com as opções que o app te dá e você vai utilizar de acordo com o seu gosto. Os comandos do Pomo Quiet são basicamente os mesmos que a gente já viu no Pomo Slide e Pomo Slide Mini, que eu já mostrei aqui em detalhes, mas há algumas diferenças nesta versão. Do lado direito, ao clicar uma vez, é possível acessar as opções de play e pause ou atender ligações. Com duplo clique, a ligação pode ser recusada e em músicas é possível passar de faixa. Pressionando um pouco a área de toque do fone, pode ser ligado o cancelamento ativo de ruído. Já do lado esquerdo, os comandos principais são basicamente os mesmos. Porém, a única coisa que se altera é o duplo clique, que é utilizado para retroceder numa canção ou um vídeo. E pressionando o lado esquerdo, você ativa a assistente de voz do seu celular. E isso é bom porque vale tanto para quem tem Android quanto para quem tem iOS. No Android você ativa o Google Assistente, o famoso OK Google, desculpa. E também no iOS você ativa a famosa Siri. Na qualidade sonora é mantido praticamente o mesmo padrão que já se encontra no Pomo Slide e Pomo Slide Mini. Na qualidade sonora o Pomo Quiet se mantém bem próximo do Pomo Slide e Pomo Slide Mini. Apesar de eu sentir um pouco mais de grave em algumas músicas com o Pomo Quiet do que eu sentia nos outros dois. Então, talvez nesse quesito, mesmo utilizando o mesmo processador, ele conseguiu dar um belo upgrade. Eu sei que eu já estou utilizando citações do cancelamento ativo de ruído desde o início da análise, mas eu ainda não expliquei de fato. Apesar de ser considerado um dos modos mais queridos dos usuários, é preciso ter muita atenção no cancelamento ativo de ruído. Na prática, pelo menos dentro da minha experiência, eu consigo ainda ouvir um pouco os sons externos,
mas não é nada comparado ao que você ouve naturalmente. Na prática, isso pode ser um ponto positivo para alguns e negativo para outros, porque tem gente que prefere quando o fone isola por completo os ruídos externos. Mas é preciso ter atenção a isso, porque existem alguns casos onde o cancelamento completo dos ruídos externos pode afetar até mesmo a sua mobilidade na rua. Afinal, quando você está atravessando uma pista e você não ouve um barulho de um carro vindo, isso pode te causar um acidente. Então, os fones de ouvido terem essa opção de cancelamento ativo de ruído que não cancela por completo os ruídos, é bem interessante. A PadMate disponibilizou por meio do aplicativo duas opções de cancelamento de ruído, o cancelamento de ruído e o cancelamento ativo de ruído. O cancelamento ativo de ruído vai fazer com que você ouça tudo muito baixinho, como eu já citei, mas o cancelamento de ruído vai fazer com que você ouça o que está acontecendo ao seu redor, tenha uma percepção, mas ainda vai ter aquele bloqueio que vai além do que você já tem com as borrachinhas dos fones de ouvido. Então você tem que analisar o seu tipo de uso externo, se vale a pena colocar o cancelamento ativo ou o cancelamento de ruído. Então vai variar do seu gosto e da sua percepção auditiva. A minha experiência com fones que tem cancelamento de ruído é bem limitada ainda, mas um que eu gostava bastante de utilizar é o Galaxy Buds, que é a primeira geração de fones de ouvido TWS da Samsung, que foi lançado lá em 2019. Mas enfim, ele era bem dentro do que era esperado para a época, conseguia cancelar bem os ruídos externos e é uma experiência bem próxima do que eu tenho com o Pamo Quiet. É claro que o Pamo Quiet, em termos de qualidade sonora, eu considero um pouco melhor, mas o Pamo Quiet, comparado com o Buds em cancelamento de ruído, é bem próximo. Em relação à bateria, a PadMate continuou mantendo o padrão que a gente já viu em outros modelos da marca. Utilizando normal, conseguia de 9 a 10 horas de uso, sim, continuamente, porque eu utilizava para trabalhar e até mesmo para ficar estudando, principalmente no ano passado, e eu conseguia ter uma bateria de 9 a 10 horas de duração, e isso é muito bom. Porém, você precisa ter atenção para ter essa autonomia boa, porque quando eu utilizava o cancelamento ativo de ruído, simplesmente essa autonomia caía para 1/3. Eu tinha uma média de 3 a 3 horas e meia de duração da bateria. E eu achava que era algo da época, mas hoje em dia se mantém do mesmo jeito. É complicado. Para quem faz uso durante o dia inteiro, que precisa ficar focado em tarefas específicas, principalmente para quem trabalha em home office, que quer isolar os ruídos externos, manter o seu fone de ouvido só com a borrachinha cancelando o ruído já é suficiente. Além de você ter mais tempo de bateria, você não vai ter aquela necessidade crescente de ter totalmente um bloqueio dos sons externos. Eu acredito que para quem faz esse tipo de uso, ele vai ser muito bom. Sem contar que para esportista ele é uma ótima opção por questão de proteção contra suor e a própria borracha ser resistente a quedas, e isso é muito bom porque em corrida, pedalada, isso tudo exige velocidade, o vento batendo, puf, já era, já imaginou se cai na pista? É complicado. Então, nesse caso do Pamo Quiet, você tem essa vantagem que ele não se solta tão fácil assim do seu ouvido. A não ser que você seja uma pessoa que não se higieniza muito bem e a cera faça ele escorregar. Aí já é nojento. Outro ponto interessante é que ele possui um LED de carregamento na capa. Então, quando o fone está carregando, você vai saber pelo LEDzinho quando a carga está completa, quando ele está acabando a bateria e assim por diante. Eu acho isso bem interessante porque cria ainda mais diferencial na case, e sem contar que a case tem entrada USB-C, então já é uma vantagem em relação a outros fones que são micro USB. Eu não gosto muito quando o fone vem com essa opção, mas a Xiaomi não me ouve e continua colocando micro USB. Em relação ao preço, o Pamo Quiet atualmente está custando na média de R$640. Vai variar de acordo com o dia que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição para você saber exatamente quanto é que ele está custando. Não fui taxada nesse fone de ouvido, eu recebi da PadMate e ele veio de fora, veio dos Estados Unidos, e não recebi nenhum tipo de taxação, mas pode ser que a taxa aconteça, então você tem que calcular 60% do valor em cima dos 640, que dá uma média de R$1.024, por aí mais ou menos. Então, se você não for taxado, esse fone de ouvido vale muito a pena, porque o preço dele é bem atrativo, as opções de configuração que ele possui, tanto via
utilização de toque quanto configurações via aplicativo são um dos melhores que eu tenho acesso atualmente pela essa faixa de preço que ele é. Sendo assim, se você quiser investir nesse fone, mesmo sabendo de toda a polêmica por trás da PadMate por causa do Palm Slide, esquece isso, mira no que a PadMate está fazendo agora, porque melhorou bastante, tanto em atendimento quanto em qualidade dos fones, porque ela agora tem atendimento aqui no Brasil via Instagram, então fiquem de olho porque vale muito a pena. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise do Pomo Quiet. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Na descrição, como eu já disse, eu vou deixar o link para a compra destes fones de ouvido e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. E vale lembrar que se esse fone estiver com um preço ainda menor do que o que eu citei aqui no review, no momento que você for comprar, ele vale muito a pena. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!